Meus irmãos, dando continuidade à exposição da lei do nosso Deus, convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Êxodo, capítulo 20, verso de número 15. Será a exposição desta manhã, mas nós faremos a leitura do verso 1º e 2º e também do verso de número 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 15. Não furtarás. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Pai, nós abrimos mais uma vez a Tua Palavra em mais um dia do Senhor, para ouvirmos de Ti a exposição da Tua Palavra, da Tua lei. Peço-te, Senhor, que o Senhor fale ao coração do Teu povo, a todos aqueles que aqui estão, que o Senhor fale autoritativamente, que o Senhor instrua a nossa mente, mas não somente a nossa mente, mas também o nosso coração, que sejamos por Ti alimentados, exortados, encorajados, Pai, pela Tua palavra. A Tua lei, Senhor, que será exposta e que é perfeita, e que nos constrange e que nos envergonha, será exposta. Mas que, ó Deus, ao sermos expostos às nossas misérias, quando ouvimos a exposição da Tua lei, jamais possamos perder de vista a Cristo. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, que eu proclame a Tua palavra, ó Pai, com fidelidade. Usa-me, Senhor, eu te peço, apesar das minhas debilidades. Em nome de Cristo, Senhor, que eu oro. Amém. Nós temos vivido dias, e isso não é novidade, em que parece que roubar, tomar algo que pertence ao próximo, é algo que parece que as pessoas nem se perturbam mais. Nós contemplamos e escutamos em rádio, observamos em jornais, através de notícias na internet, a televisão e tantos meios, que o roubo, a falsidade, o furto, a desonestidade tem se espalhado de modo que parece que não existe possibilidade de conseguirmos frear tal tipo de impiedade. E de fato, meus irmãos, parece que muitas vezes nós até nos acostumamos com isso, porque nós nem nos espantamos quando coisas dessa natureza acontecem. Quando ouvimos de mentiras, de roubalheira, não somente no meio do povo simples, mas quando ouvimos isso com muita frequência hoje, no Estado, quando homens que deveriam governar agindo com justiça, eles são aqueles que são mais perversos, mais gananciosos, eles são aqueles que têm muito dinheiro, mas vivem em busca de dinheiro e tomam e roubam de todos. São muitos os meios que esses homens se utilizam para fazer isso. E parece que estes homens não se recordam desta verdade, da palavra do nosso Senhor que diz, não furtarás. E talvez até muitos saibam desta verdade, tenham até decorado na sua cabeça muitos destes homens, mas eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles revelam com isso que não têm um temor a Deus. Porque não se trata da lei de um homem. Não fui eu quem disse. Não foi você quem disse não furtarás. Mas foi o próprio Senhor, Deus, o Senhor soberano. O soberano legislador. Meus irmãos, este mandamento, ele é curto, como alguns outros que vimos anteriormente, mas tem tantas coisas aqui que podem ser expostas e podem nos confrontar. Porque o texto, de fato, vai falar com muita clareza sobre furtar, sobre tomar algo de alguém. A palavra não furtarás envolve isso, envolve
todo envolve tomar algo de alguém, mas ele se expande mais do que isso. O não furtarás envolve aqui todo tipo de roubo. E ele vai nos proibir explicitamente que nós não podemos tomar aquilo que pertence a outro. O Senhor, Ele é um Deus que possui todas as coisas. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele jamais furtaria algo de alguém, porque todas as coisas pertencem a Ele. E nós, como mordomos de Deus, aqueles que cuidam das coisas de Deus, jamais deveríamos também, semelhante ao nosso Senhor, deveríamos ser justos como o nosso Senhor e não deveríamos buscar tomar algo que pertence a um outro irmão, que assim como eu é um mordomo daquilo que pertence a Deus. Eu nada possuo neste mundo. Todas as coisas pertencem ao meu Senhor. Mas Ele deu também a homens neste mundo, especificamente a alguns homens, de modo específico, propriedade. Coisas que eles possuem. Então o Senhor vai dizer, você está proibido de tirar dele aquilo que pertence a ele. Meus irmãos, o pecado do furto, o pecado do roubo, ele é muito explícito. E não precisa argumentar muito aqui para a gente tentar convencer alguém de que o roubo e o furto é algo que é errado. Aqueles que furtam, aqueles que roubam, eles sabem tanto que é errado que geralmente eles fazem nas escondidas. Ele vai tentar fazer escondido aqui porque eles sabem que estão fazendo algo que não deve ser feito. E a palavra do nosso Senhor, ele vai explicitamente contra isso, não somente no mandamento. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos homens, escrevendo a carta aos Efésios, em Efésios capítulo 4, verso de número 28, ele vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, dizer, se você era alguém que furtava, abandone esse tipo de prática. Mas ele não diz assim, olha, abandone o furto, abandone esse tipo de prática e agora viva sem fazer nada. Não, abandone e fique sentadinho aí, sem trabalhar. Não, ele vai dizer, antes, trabalhe. Com que propósito? Fazendo com as próprias mãos, com o suor do seu rosto, o que é bom, com propósito, para que tenha o que acudir ao necessitado. Então ele diz, abandone o roubo. Isso não deve ser uma prática de ninguém, muito menos daqueles que são povo do Senhor. O mandamento nos proíbe o furto, muito claro, nós sabemos disso. O mandamento nos proíbe o roubo. Mas o mandamento também, meus irmãos, nos proíbe aquilo que muitos homens fazem. E muitas notícias são apresentadas em jornais e também retratadas em filmes e em outras questões, em outros lugares também. Que seria o sequestro. O mandamento também nos proíbe em sequestrar pessoas, como muitos maliciosamente e maldosamente fazem. Homens com coração maligno, cheios de perversidade, pegando pessoas e colocando sob os seus cuidados para fazer impiedade com estas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 10, nos diz assim, os impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Os raptores de homens, meus irmãos, são aqueles que são os sequestradores. São aqueles que confiscam pessoas. Isso acontece, muitos com vários propósitos. Ele vai tentar sequestrar alguém e vai tentar aprisionar com o propósito de que alguém possa vir e pagar uma quantia de dinheiro para ele. E ele diz, olha, eu só vou devolver a tal pessoa se você me pagar um dinheiro, só vou fazer isso se você enviar tal valor para mim, para minha conta, ou... Eles exigem coisas dessa natureza e eles têm propósitos assim. Mas existe também o que aconteceu no passado e que acontece ainda em muitos lugares também, que é o sequestro para a escravidão.
um sequestro que é para um trabalho forçado. Nós vemos isso sendo feito, pessoas sendo tratadas e levadas como escravos, no caso de países totalitários, de homens perversos. Eles tomam conta de tudo. Eles assumem um lugar de Deus, eles querem ser Deus, e eles vão impor sobre muitos coisas que não devem ser feitas. Eles vão sequestrar com o fim de obrigá-los a trabalhos e conduzi-los muito até à morte através disso. Eles são maus. E eles fazem isso. E ao fazer isso, eles estão quebrando também este mandamento. Que não nos proíbe somente de furtar algo de alguém, mas também tomar de alguém a liberdade de viver livremente. E é interessante como nós podemos, muitos podem apoiar ainda países assim. Você acusa eles de tais tipos de impiedade e muitas pessoas aprovam tais coisas. Aprovando a perversidade, aprovando uma prática que é explicitamente contrária à lei do nosso Senhor. Se isso é algo que é assombroso, ouvindo isso da boca de um ímpio, é ainda mais terrível quando ouvimos isso da boca de um crente, ou de alguém que se diz crente, apoiando situações como estas. Por mais que eles não digam, eu aprovo que eles tenham trabalhos forçados, mas o fato de sustentar ideologias e posicionamentos malignos como estes, que é o totalitarismo, que é o comunismo, é o socialismo, eles estão apoiando esse tipo de prática, eles estão compactuando com esse tipo de perversidade. Mas não somente isso, meus irmãos, o oitavo mandamento, ele vai nos proibir também que nós sejamos aquele tipo de pessoa que vai ser um receptor de gêneros roubados conscientemente e participar do roubo também. Provérbios capítulo 29, verso de número 24, diz assim: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Então o mandamento vai nos proibir também de que sejamos aquelas pessoas que vão estar conscientemente, de alguma forma, participando do roubo de outrem. Não, eu não fui diretamente aquele que tomou aquilo não, mas eu sabia daquilo. Aquela informação me foi dada. Eu estava naquela ocasião e de alguma forma eu não proibi que ele fizesse isso, eu não alertei que ele fosse roubar. Eu compactuei com aquilo. Eu emprestei meu ouvido àquilo. Talvez eu participei até de conversa daquela natureza. Aqueles que se envolvem com isto, eles estão se envolvendo com aquele que é um ladrão. E esse que tem parte com o ladrão, ele aborrece a própria alma, diz a Provérbios. Mas o mandamento ele não se limita apenas a isso, meus irmãos. O mandamento ele se estende ainda mais. E ele vai nos proibir também qualquer tipo de transação fraudulenta e o uso também de pesos e medidas adulterados. Qualquer tipo de coisa que eu possa me envolver que seja falsa. Isso é abominação para o Senhor. O Senhor reprova esse tipo de prática, mas é o que com frequência nós percebemos aí de homens que têm seus negócios e se envolvem em questões de modo falso e pervertido mesmo. Muitos que têm seus comércios e coisas que envolvem peso, balança, medidas, agem com grande desonestidade também. E a palavra do Senhor é dura contra isto. Em Provérbios, capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Muitos comerciantes agem com injustiça com muitas pessoas. Você pensa que está comprando algo justo e ele está com peso adulterado, ele está maliciosamente pervertendo, tirando algo, tomando algo
de muitas pessoas, e muitos têm feito isso sem o menor peso de consciência. Provérbios ainda, capítulo 20, verso 10, diz: 2 pesos e 2 medidas, e outras são abomináveis ao Senhor. Meus irmãos, o cobrar um preço que não é correto é terrível. Não somente o peso e você adulterar estas coisas, mas cobrar um preço que não é correto para aquilo que você está vendendo, também é roubar. A pergunta não deveria ser assim: quanto posso ganhar com a venda desse produto? Essa não é a pergunta correta. Essa não deveria ser uma pergunta feita por nós. Essa pergunta não deveria ser uma pergunta feita pelo crente. Mas a pergunta deveria ser: quanto devo cobrar de modo justo? Qual o valor disto aqui que eu estou vendendo? Qual o valor dessa minha propriedade? Qual o valor desse meu material? Qual o valor desse produto que eu ofereço no mercado? Esse é o valor justo, sim. Esse é o valor que eu vou colocar e vou expor. E muitos podem pensar assim: não, mas esse é o valor que está sendo estabelecido aí pelo Estado ou pelos homens grandes empresários. Está lá um valor estabelecido. Mas se você sabe que aquele tipo de valor é injusto e inapropriado, você não deve fazer o mesmo. Você deve procurar ser justo em todas as suas transações, em tudo aquilo que você fizer, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Balança injusta é abominável ao Senhor. Então perguntemos sempre: quanto devo cobrar? Será que este valor que eu estou cobrando pelo produto que eu ofereço, ele glorifica o meu Deus, ele honra o meu Senhor? Será que o meu Senhor faria algo desta natureza? São perguntas que nós devemos fazer para que nós não pequemos contra o nosso Deus, transgredindo a sua lei. Outra coisa, um meio que muitas pessoas fazem também, e é uma forma de também tomar do outro, é roubar daquela pessoa, é o pechinchar. Não estou falando de todo tipo de pechincha, não. Você vai conversar com o outro e vai dizer assim: olha, mas e esse valor? E você vai conversar um pouco sobre isso. Mas existem pessoas que podem levar isso a um extremo tão grande a ponto de ser desonesto com o próximo. Ele sabe que aquilo ali vale tanto, mas ele vai querer: não, eu vou tentar fazer com que isso fique tão baratinho. Mas com que propósito? Porque eu quero aquilo ali. Mas eu não estou nem um pouco interessado e preocupado com aquele que está vendendo. Então eu devo ser justo. Até na compra. Puxa vida, o negócio vale R$200, eu vou pechinchar, eu quero chegar até 50. Porque eu quero pagar só R$50 mesmo, eu vou ter um lucro de R$150. Ele não está nem um pouco preocupado com aquele que está precisando vender aquele produto também. Então, pechinchar, ou até conversar, negociar um preço, tudo bem. Mas eu não posso ir além. Eu não posso prejudicar desonestamente aquele que vende o seu produto. Eu devo dar valor àquilo. Devo dar valor ao negócio dele. Devo dar valor ao produto dele. Eu devo ser honesto nisso. O mandamento, meus irmãos, proíbe de nós também a desonestidade, proíbe de nós a injustiça, proíbe de nós a infidelidade nos nossos contratos. Não somente Êxodo capítulo 20, verso 15 nos diz isso, mas se nós olhamos no profeta Amós, capítulo 8, versos 5 e 6, nós encontramos palavras de advertência a respeito disso. A palavra do nosso Senhor diz: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? O Salmo de número 37, verso de número 21 também nos dirá o seguinte, revelando
injustiça na prática de muitos, ele vai dizer assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. O mandamento exige de nós honestidade, o mandamento exige de nós fidelidade. Fidelidade em tudo. Se algo me foi dado por alguém, eu, como alguém que tema ao Senhor, devo devolver aquilo. Muitas pessoas pegam algo de alguém, dinheiro ou qualquer outra coisa, e levam, né? E passa o tempo e, rapaz, ele não falou nada, de repente esqueceu, né? Eu não vou falar nada não, acho que ele esqueceu, não tem problema nisso não. Isso acontece com dinheiro, isso acontece com tanta coisa, isso acontece com livros. Rapaz, o que você empresta de livro que nunca mais volta para a prateleira da sua casa, não está? E isso é roubo. Deveria devolver aquilo que me foi emprestado, seja dinheiro ou qualquer outro bem, a não ser que aquilo ali me foi dado. A não ser que aquela pessoa bondosamente me ofereceu: tome, isso pertence a você, eu quero que você fique com aquilo. Mas em não sendo, eu devo devolver aquilo que me foi emprestado. É o ímpio que pede emprestado e não paga, não o piedoso. O piedoso faz o contrário. O piedoso, o justo, porém, se compadece e dá. O mandamento, meus irmãos, também nos proíbe e diz que é furtar, é roubar. Quando nós não honramos o trabalhador ou o empregador também. Agora aqui envolve questões de trabalho, de negócios entre o homem. Com relação ao empregador, quando aquele que contrata, ele não paga devidamente o empregado. Qual o serviço dessa pessoa? É tal o serviço dele. Rapaz, eu vou tentar fazer de tudo para pagar um valor ainda mais baixo, eu sei que ele precisa desse dinheiro aí, ele não vai rejeitar não, eu vou dar tanto, ele está precisando mesmo de algum trocado para trabalhar, então vai, rala aí, o camarada. Você sabe que aquele homem, ele deve ser honrado e merece um valor mais alto pelo serviço dele, mas você não está nem um pouco interessado. O seu propósito é que aquele trabalho seja executado e você não seja prejudicado no bolso. Então, não quero tirar do meu bolso não, eu vou dar o mínimo, toma aí, se quebra, aí o camarada sai, né, com dinheiro curtinho no bolso, de fato ele estava necessitando. Muitas pessoas agem assim. Isso é impiedade e maldade. Uma desonra terrível com aquele que é o trabalhador, que é digno do seu salário, assim como todos. Meus irmãos, isso não deveria acontecer jamais na vida do crente. Nós não podemos agir assim. O Novo Testamento fala sobre isso. Em Tiago, a palavra do nosso Senhor vai dizer: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja só. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles são dignos de receber aquilo que eles trabalharam. E eles podem clamar ao Senhor, e o seu clamor chegará aos ouvidos do Senhor. Então o patrão, ele tem a responsabilidade. Se você é patrão, você deve pagar aquilo que é justo para aquele que é seu empregado. Isso é o que é exigido de você. Isso é o que a palavra exige de ti. Mas o empregado também, ele tem responsabilidades nisto. O empregado, ele deve trabalhar diligentemente, ele deve fazer aquilo que foi chamado para fazer. Qual é o trabalho dele? Meu trabalho é tal. O que é que eu vou fazer? Trabalhar. Quantas horas de trabalho? 8. Quantas horas eu vou trabalhar? 8. Eu vou trabalhar com diligência, fazendo devidamente aquilo que é minha obrigação, aquilo que é minha responsabilidade. Porque quando nós não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, nós também estamos roubando.
Estamos roubando daquele que é nosso patrão. Porque ele está nos pagando. Pense num patrão justo. Ele é um homem honesto. Ele paga a você o que você deve receber pelo seu tempo de trabalho. E ao invés de você estar trabalhando, você está olhando no Instagram, você está no Facebook, respondendo uma mensagem, comentando alguma coisa na internet, olhando um vídeo, até mesmo fazendo coisas piedosas. Você pode roubar o seu patrão, está lá no seu trabalho e você fala assim, rapaz, eu tenho que dedicar um tempo aqui à leitura da palavra, eu vou passar aqui 45 minutos fazendo a leitura e vou dedicar mais 15 minutos de oração. Isso não é piedade, não. Isso é roubar do outro. Porque o tempo que você está ali, você deve estar trabalhando. É noutra ocasião que você deve dedicar tempo a isso aqui. É antes do seu trabalho, é depois do seu trabalho. Acorda mais cedo, lê a Escritura, ora ao Senhor, tem aquele seu momento particular de devoção ao seu Deus, não na ocasião de trabalho. Então, quando nós não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, de fato, nós roubamos. Roubamos aqueles que nos contrataram. É uma quebra deste mandamento. Então, exigir de nós, uma vez que é proibido esse tipo de prática, exigir de nós, então, trabalho sério. Se você trabalha onde quer que seja, faça isso com seriedade. Você não está trabalhando simplesmente para o seu Senhor, o homem que lhe contratou, mas você deve trabalhar como que trabalhando para o próprio Senhor, Deus. Ele exige isso de nós. Uma outra ocasião que nós roubamos também, nós poderíamos ser chamados de ladrões. É quando nós não pagamos também as nossas dívidas. Aqui está agora a nossa relação com os credores, com aqueles que nós fazemos algum tipo de negócio, algum tipo de compra, coisa dessa natureza. Não pagar o que compramos é roubo. Usar o valor de um credor através da compra com o cartão de crédito, mas não pagamos, roubamos. Um teólogo vai escrever o seguinte: o credor presume que quando debitamos algo, pretendemos pagar o débito. Mas se essa responsabilidade não é assumida pelo devedor, há uma quebra de contrato, fraude, ou, se você desejar, roubo. Não é o nosso dinheiro ganho com suor que realmente pagou o item, mas o dinheiro emprestado a nós pelo credor. Esquivarmos-nos de nossos empréstimos, naturalmente, não significa apenas que falhamos em pagar o item, mas estamos requerendo que outra pessoa pague por ele. Tem muitas pessoas que ostentam de fato, né? Não tem dinheiro não para fazer alguma coisa, mas tem um cartão de crédito para passar. Isso aí tem. Passa o cartão, faz compras altíssimas, não tenho dinheiro para pagar aquilo ali. É que se vire, outra pessoa vai pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar, não vou pagar nada disso não. Estou roubando também. Isso não é justo. Isso não é correto. Eu estou machucando, eu estou tomando de alguém de fato. Isso é roubo. Uma outra forma de roubo que é muito comum, e a gente muitas vezes parece que não nos preocupamos com isso, nem consideramos isso como algo estranho à Escritura Sagrada. Mas a pirataria. Pirataria. A pirataria é roubo. Seja a instalação de um software pirata, seja a roupa pirata, falsa, seja um DVD, algo dessa natureza, um CD falso, ou até livros. Eu acho que talvez um dos mais comuns hoje é a pirataria de livros. E isso não acontece somente no meio daqueles que não conhecem a Cristo. Isso acontece, inclusive, no seminário. Eu perdi as contas de ver jovens seminaristas. Rapaz, eu tenho a biblioteca retada. E tem uma biblioteca. Cadê? Aí ele está aqui, ó. Computador. Pá! Todos os comentários do Novo Testamento de fulano. Todos os comentários do Antigo Testamento de cicrano. Rapaz, como é que foi isso aí? Não, ele baixou na internet. Pegou, botou lá e está lá. Meus livros, minha biblioteca. 455 livros só de comentários do Antigo Testamento. Rapaz,
em aulas, o aluno pegando lá um livro, ele pegou, imprimiu um livro, ele não comprou o livro, ele pegou, tirou um monte de cópia, botou lá, encadernou, está na sala de aula com a gramática hebraica do Antigo Testamento, assistindo uma aula lá, e o professor olha assim e diz, rapaz, que negócio é esse aí? Ele, não, eu tirei cópia. Você está roubando. Nós roubamos quando nós fazemos isso. Pirataria. Pegar livros e transformar o livro em um PDF. E é um livro inteiro, e eu tenho um livro inteiro para eu ler em casa. Não é prática correta. Aquilo ali tem um valor. Aquilo ali não somente tem um valor, aquilo ali envolve pessoas que trabalharam diligentemente para fazer aquilo. E às vezes não é somente uma pessoa, não. Porque tem pessoas que se viram. Ele não somente traduz, ele edita, ele ajusta, ele faz capa, ele faz... Às vezes há um bocado de pessoas trabalhando conjuntamente ali. E aquela é a vocação daquela pessoa. Alguns trabalham provisoriamente com isso, outros são chamados para isso. E, meus irmãos, você não tem noção de como é difícil a questão de tradução. Temos irmãos aqui que trabalham com isso e sabem como é difícil traduzir, como é difícil organizar o conteúdo. Passa um tempão, é dor de cabeça, é trabalho e envolve dinheiro. Aquele que edita em editoras grandes como Vida Nova, Cultura Cristã e muitas outras, temos a Shema, temos a Nox. Meus irmãos, você está tirando da mesa dessas pessoas o pão. Se essa pessoa trabalha nisso, se essa pessoa se dedica a isso, exclusivamente, eu sou um tradutor, esse é o meu trabalho, eu recebo por isso. Você, quando copia livros, você não está pagando por isso. Aquele rapaz que está lá trabalhando não recebe pelo produto que ele investiu e dedicou o tempo. Eu estou, de fato, tomando. Eu estou roubando dele. Poderia dizer, você está tirando o pão da mesa dele, o pão que ele alimenta o seu filho, o pão que ele alimenta a sua esposa, o pão que ele nutre o seu próprio corpo. Então, fazer isso nunca é correto. Nem copiar, nem ter o arquivo em PDF no meu computador, seja onde for. Muito menos pegar isso, compartilhar. E ainda mais outros que são ousados ainda, a ponto de não somente transformar os arquivos em PDF, mas em vender. Ele não pagou por isso, ele pegou, transformou em PDF, organizou, enviou para um sistema eletrônico de leitura e está lá, vendendo. Está lá, quanto é o livro? R$5 o livro. Está aqui, ele vende. Imprime e vende, sei lá, coisas dessa natureza. São muitos os que fazem isso. Meus irmãos, isso é roubo. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos pagar pelo que nós possuímos. Nós devemos tirar o dinheiro do nosso bolso. Uma outra coisa que o mandamento proíbe: a opressão. São proibidos todos os tipos de opressão ou meios de se levar vantagem sobre desvalidos e outros em proveito próprio. Muitos fazem isso. Se utilizam de pessoas, coitados, na condição miserável, e você vai lá e tenta oprimir e tomar e se aproveitar e se utilizar maliciosamente daqueles que são desfavorecidos talvez de conhecimento ou tem algum tipo de limitação, privação. Muitos fazem isso. Mas a lei do Senhor nos proíbe. Em Levítico, capítulo de número 25, verso 17, diz: não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Em Ezequiel, capítulo 22, versos 12 e verso de número 29, diz assim a palavra: no meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então o verso 29 diz: contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Existe também outra forma de você roubar do outro ou não agir de modo que deve agir.
É quando os homens se envolvem em questões judiciais e tentam levar até a última circunstância as questões judiciais. Demandas judiciais desnecessárias e injustas constituem uma violação do 8º mandamento. O que é que diz 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 6 ao 8º? Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Verso 6 ao 8º, né? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, ele está dizendo. O só existir entre vós contenda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aqui são crentes levando outros crentes ao julgamento público fora da igreja. Levando para juízes e tudo mais. E levando as causas. E levando lá e dizendo assim, ó, juízo contra o teu irmão, e isto perante incrédulos. Eu tive um problema com alguém, alguma coisa que eu acho que deve ser resolvida, eu fico irado com aquela pessoa, então eu não vou tratar com ela, eu vou tratar com a justiça. Chamo um incrédulo para julgar a minha causa. O Senhor, ele não aprova isso. Ele vai dizer, mas vós mesmos fazeis o verso 8, o verso 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Só existir demandas. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ao invés de procurar esse tipo de coisa, é preferível que eu sofra o dano ao invés de procurar esse tipo de coisa. Ao invés de procurar a justiça, julga minha causa, eu quero tirar dinheiro dele porque ele fez isso contra mim. Não. Isso não é nada que deve ser praticado entre o crente. Ele vai dizer no verso 8º, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Veja só, ele é meu irmão em Cristo. De modo algum eu devo praticar isso. Quando eu faço isso, eu também quebro este mandamento. Não furtarás. É algo que nós não devemos jamais nos envolver, porque a palavra do nosso Senhor nos proíbe isto. Além disso, meus irmãos, existe uma outra coisa que, por mais que alguns talvez achem até estranho que isso aconteça, mas entre os crentes acontece. É uma coisa chamada jogo de azar. Quando o senhor joga para tentar ganhar algum dinheiro, ele vai jogar numa banquinha lá de vendas e ele paga um dinheiro lá e ele tenta ver se ganha algo, né? Ele paga R$10, sei lá quanto é que paga, aí está concorrendo a ganhar R$1 milhão, ele dá R$10 e está concorrendo a ganhar R$500 mil em alguma coisa dessa natureza. Então ele pode ganhar alguma coisa, mas muitas vezes que ele investe lá, e o que eu mais vejo, meu avô mesmo, tinha um avô meu, que você levantava o colchão da cama dele, meu amigo, que tinha de jogo, que ele fazia direto, era dinheiro demais. Eu acho que se somasse todo o dinheiro que ele investiu ali, valia o prêmio que ele tentou ganhar de R$1 milhão, na primeira vez que ele investiu nesse negócio. Ele passou, acho que a vida dele inteira tentando fazer isso e nunca ganhou. Mas, meus irmãos, o fato é que o jogo de azar é algo que é contrário à Escritura. O nosso catecismo maior vai chamar isso de o jogo dissipador. E fala sobre jogo de azar, fala sobre apostas. Se a pessoa ganha algo ali, ele ganha ilicitamente. Por que razão? Porque o meio que temos para ganhar dinheiro é através do trabalho. Esse é o meio. A não ser que alguém bondosamente chegue assim, olha, eu quero lhe dar isso aqui, é uma oferta, é um presente, eu quero lhe dar isso. Você pode até receber. Mas jogar é um meio ilícito. O Senhor providenciou e estabeleceu um meio para um fim. Para eu ter os meus recursos neste mundo, eu preciso trabalhar. Foi isso que o Senhor ordenou.
Ele nos deu pernas, nos deu mãos, nos deu saúde, nos deu aquilo tudo que precisamos para fazer isso diligentemente. Eu não tenho uma razão sequer para buscar isso. Pelo menos o Senhor não me dá nenhuma razão. Mas há razões no meu coração que me conduzem a fazer isso. E ainda outra coisa. Não somente eu ganho ilicitamente se eu ganhar, mas se perder, o que estou fazendo é desperdiçar o dinheiro que o Senhor me deu para administrar bem. O Senhor não me deu dinheiro para administrar de qualquer jeito. Para administrar fazendo com o dinheiro aquilo que é bom. Porque ao invés de jogar, eu não abençoo alguém que está precisando de alguma coisa. No socorro, pega dinheiro, porque mexer com dinheiro é um negócio difícil, né? Tirar a carteira do bolso para socorrer alguém. Mas isso é o que deve acontecer. Eu devo estar disposto a fazer isso, não a jogar. Como disse e escreveu um teólogo, há muitos argumentos para justificar a abstinência total dessa prática de jogo de azar e tudo mais. Ele vai dizer, tais como pode estar ligada à adoração do destino ou sorte, esse tipo de prática. Pode ser psicologicamente viciante. A pessoa ficar viciada nesse tipo de prática, tem gente que é viciado mesmo e não consegue não jogar. Pode envolver cobiça desmedida. Ele quer buscar isso, ele vai buscar isso de todo jeito, a cobiça tomou conta do seu coração. Pode ser uma perda de tempo e dinheiro, consequentemente uma causa de pobreza. Já vi de casos de pessoas que ficaram miseráveis por causa disso. Pode ser vista como um substituto para o trabalho útil. Mesmo onde é legalizada, em geral, cai sob o controle do crime organizado. Está promovendo esse tipo de coisa que não deve jamais ser promovido. Então, o jogo de azar é algo que não deve estar entre os crentes, não. Temos muitas outras coisas para fazer diligentemente e muitas outras coisas para investir o nosso dinheiro de forma lícita. Uma outra forma de roubo, meus irmãos, é também a preguiça e a negligência. Preguiça e negligência. Alguns textos falam sobre isso. Se você abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, nós ouviremos o seguinte. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Parece que os tessalonicenses eles eram homens meio preguiçosos. Eles não estavam muito preocupados. Não, nós vamos viver assim, de modo tranquilo, sem trabalhar, viver uma vida boa, sem fazer aquilo que fomos chamados para fazer com a mão. A gente vai ver mais à frente que, com frequência, Paulo vai dizer, trabalhe como eu ordenei. Trabalhe como eu ordenei. Se ninguém trabalha, que não coma. Isso é só nessa carta aqui. Então ele vai dizer assim, ele vai dizer, né? Eles não trabalham, eles querem se intrometer na vida alheia. E o que tem de gente fazendo isso, rapaz, não é brincadeira não. Você passa na porta da casa do camarada, ele está lá o tempo inteiro, lá, sentado, sem camisa, com a camisa no ombro, conversando besteira e falando da vida dos outros. Isso é roubo. Eu deveria estar fazendo algo para promover algo e beneficiar alguém com o meu trabalho também. Mas não, ele está ali. E se ele come, se ele bebe, se ele se veste ou faz qualquer coisa, ele faz porque alguém provavelmente está trabalhando e está pagando por aquilo. Ele está tomando dele. Mas vamos para outro texto, Provérbios capítulo 18, verso 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Né? Porque até o desperdiçar aquilo que me foi dado é pecado. Quem é negligente na sua obra já é irmão daquele que desperdiça. Aquele que não faz aquilo que foi chamado para diligentemente fazer é semelhante àquele que desperdiça aquilo que deveria abraçar, ou fazer, ou possuir, ou aproveitar
com diligência e bem. Provérbios ainda, capítulo 21, verso de número 17. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Está dizendo aqui, ó, quem ama se deleitar somente nestas coisas, nas coisas que poderíamos chamar de coisas da terra, eles empobrecerão, eles jamais prosperarão. Preguiça, negligência, vários textos de Provérbios tratam sobre isso. E, meus irmãos, há outros textos aqui, se você quiser anotar, Provérbios capítulo 23, versos 20 a 21, Provérbios capítulo 28, verso de número 19, Eclesiastes capítulo 4, verso 8, Eclesiastes capítulo 6, verso 2, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Meus irmãos, é pecado toda a preguiça, é pecado a indolência, é pecado o desperdício e é pecado a negligência ao adquirir. Conservar e gastar riqueza material é transgressão desta lei, é roubar ou deixar de abençoar. Porque o mandamento não somente nos proíbe, mas o mandamento também nos exige muitas coisas. Como Turretini escreveu, sim, é culpado de furto aos olhos de Deus quem se devota à indolência e ao ócio depravado, que é o divã do diabo. E quem, em suas vocações, profissões e ministérios, é negligente e desleal, quem, agindo injustamente, rouba o salário que recebe, realizando indolente e imperfeitamente o trabalho que lhe é confiado. Roubam quando não fazem de modo reto, mas indolente. Ele vai dizer o ócio. É aquele camarada que não quer fazer nada. Estou fazendo o quê? Eu estou desfrutando do meu ócio. É ficar parado sem fazer nada. Meu amigo, isso é pecado. Você deveria estar produzindo algo. Você deveria estar fazendo algo. Ele vai dizer, isso é o divã do diabo. Isso não é coisa de crente, não. Nós somos chamados, meus irmãos, e isso é exigido de nós, a trabalharmos. Isso sim. O pai de família, ele deve ser um exemplo de diligência no trabalho para o filho. E é interessante também, não somente isso, mas quando nós olhamos para hoje, o dia do Senhor, o dia do descanso. O dia do Senhor, ele só faz sentido se trabalhamos. O dia de descanso do Senhor, o dia do Senhor pressupõe que você trabalhou 6 dias. É isso que é exigido de mim, então. Eu devo trabalhar, suar nos outros dias. E então, neste dia aqui, sim, eu vou parar desses meus serviços de outros dias. E agora eu vou me dedicar a um trabalho espiritual. Hoje é o dia da feira da alma. Mas o dia de descanso não faz sentido para aquele que não trabalha, não. Não faz sentido para esse. E não estou falando aqui, meus irmãos, necessariamente sobre trabalho remunerado, porque muitas vezes a gente pensa assim, trabalho só é aquele que é remunerado. Não. O trabalho também é aquilo que eu faço. As crianças no celular, e eu vejo muitos meninos aqui trabalhando, eles não recebem aqui o salário aqui no final do mês, toma aí R$2.000. Não é necessariamente trabalho simplesmente aquilo que envolve dinheiro, mas é suar, é trabalhar, é mexer. Aqui, como muitos trabalham na roça, limpando, fazendo, plantando, colhendo, tirando leite e tantas outras coisas que fazem. Trabalhar. É isso aí que o homem é chamado para fazer. Todos são chamados para fazer. Para fazer isso diligentemente. E os pais, de fato, devem ser um padrão para isso. E qualquer, meus irmãos, tentativa de ganhar um dinheiro sem um trabalho, ele é de fato pecaminoso, como falamos, como lemos logo no início. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, isso é ordenado. E em Efésios ainda, capítulo 5, verso 1, nós encontramos as seguintes palavras.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, o princípio do trabalho, ele está em Deus, que é aquele que trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. Deus não cria mais coisas. Mas Ele, através da obra da providência, Ele é aquele que governa, sustenta e conduz todas as coisas. O nosso Senhor, Ele é um padrão do trabalho. Mas o princípio do trabalho também está na própria criação. Meus irmãos, o trabalho ele não é um mal necessário nas Escrituras, como muitas pessoas podem imaginar. Não, o trabalho ele é fruto do pecado. Antes não existia trabalho, não. Isso é engano. Adão trabalhava no Éden. Adão cultivava. Adão guardava. Isso foi o que o Senhor ordenou para ele. Trabalhe. Então o pecado ele é anterior, ou melhor, o trabalho ele é anterior à queda. O que a queda trouxe foi dificuldade nesse trabalho. Uma indisposição natural no homem e uma dificuldade mesmo, porque agora nasceram cardos e abrolhos, agora a dificuldade é grande para trabalhar com as coisas da terra. Porque como que a criação, o mundo, o cosmos agora se voltou contra mim. O meu pecado, ou o pecado cometido em Adão, não somente atingiu homens, mas atingiu o cosmos, atingiu o mundo e tudo que nele há. Agora a dificuldade. Aqueles que trabalham aqui na roça sabem como é difícil ter aquele mato ali que atrapalha no processo de plantação, de colher, do que seja. Fruto do pecado. Mas o trabalho, ele está lá, instituído na criação. Deus deu uma ocupação a Adão no Jardim do Éden, antes da queda, e então devemos avaliar o trabalho como uma dádiva, não como uma maldição. O trabalho é uma dádiva, é um presente de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 5, versos 18 e 19, somos lembrados. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Um trabalho deve ser visto como uma bênção. Suar mesmo. Está quebrado para quando for deitar à noite e o camarada está... Rapaz, eu não aguento mais nada, eu preciso dormir. E como é recompensador o sono do trabalhador? Aquele que vive ocioso sem fazer nada, vai deitar a cabeça. Rapaz, ele não consegue dormir não. Mas aquele que trabalha, o sono dele é um sono reparador. Ele se gastou, né, durante todo o seu dia. Então, imitar ou observar o padrão na criação é algo maravilhoso e o nosso Deus também, sendo esse padrão para nós, nos convida a trabalhar. Porque este, meus irmãos, é o único meio que nós temos para sermos prósperos financeiramente. Não é através do roubo, mas do trabalho. A ausência de trabalho para a sua própria subsistência implica que ele está roubando de outra pessoa. Então, jovem ou homem que pensa que deve viver às custas de outros, ele deve ser impulsionado a trabalhar. Porque tem garotão aí que o camarada está com seus 30 e lá vai tapa de idade, 30, 32, 33, o camarada já é um homem, mas ele vive à custa dos pais. Chega na casa, cadê Enzo? Enzo está ali no quarto, jogando alguma coisa. O homem, ele foi chamado para trabalhar, não para viver à custa dos outros. Ele deve procurar constituir família, ele deve procurar fazer o trabalho com as suas próprias mãos e agora começar a viver a sua vida. Então ele deve ser impulsionado a trabalhar de fato, pois permanecendo em suas preguiças, inativos estão transgredindo a lei do seu Senhor.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. É uma ordem. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. E, meus irmãos, quando o pai ele trabalha diligentemente, os filhos aprendem. E eu dou graças a Deus porque eu posso ver isso aqui. Na nossa igreja, jovens, crianças, pequenininho, adolescente, jovem, trabalhando. Trabalhando mesmo, suando. Você chega lá, o camarada está com a mão suja de barro, a mão grossa, com calos e, rapaz, ralando. Isso é agradável a Deus. Temos exemplos de homens que trabalham e filhos que trabalham. Mas, meus irmãos, o que tem de homens que não são diligentes nisso e que os filhos são o próprio exemplo e imitação dos pais. Os pais devem, então, ensinar os filhos a trabalhar e mostrar a eles como é bom. Isso é dom de Deus, isso é digno, isso é honroso. O mandamento também, meus irmãos, exige de nós que uma vez que nós trabalhamos e possuímos coisas que são para o nosso benefício também, mas não somente para o nosso benefício, o trabalho tem em vista também o benefício do próximo, o benefício daquele que é meu próximo. Isso se chama generosidade. Nós devemos ser generosos ao abençoarmos outros com o nosso trabalho. Não somente oferecendo o nosso trabalho de fato, eu estou precisando de alguma coisa. Meu irmão, você não precisa me pagar nada não, eu quero fazer esse serviço para você. Mas até mesmo quando eu trabalho, eu tenho o meu suor, o meu trabalho ralado, suor, mas eu quero ajudar. Eu quero abençoar você com alguma coisa, e dando algo, abençoando com o que seja, não importa o meio, não importa o que você vai dar, mas você trabalhar para abençoar também. Como escreveu Kevin DeYoung, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas o inverso também é verdadeiro. Para onde vai o seu coração, para lá o seu coração se inclinará. Se o seu tesouro está em todas as coisas que possui, seus brinquedos, seu espaço masculino, sua sala de exercícios, seu carro ou sua casa, então seu coração também se inclinará para eles. Se você tem dificuldade para colocar seu coração no lugar certo, envie primeiro o seu dinheiro. Ele vai dizer que seu coração seguirá. Ele vai dizer, seu coração vai segui-lo. Ao dar generosamente à igreja e a outras causas e organizações voltadas para o reino de Deus, você descobre que seu coração se interessa pelo que está acontecendo. É interessante, eu nunca tinha ouvido isso. Mas ele diz assim, envie primeiro o seu dinheiro, seu coração está pegado ao dinheiro, você vai... Um meio de você tentar ajudar e você contribuir com a causa, sobretudo com a causa de Deus, com a sua igreja, com todos aqueles que estão empenhados em fazer com que o Evangelho de Cristo prospere, a glória de Cristo possa se expandir pelo mundo. Nós fazemos isso. E tem um meio, meus irmãos, para fazermos isso. A contribuição. Nossa contribuição. Não necessariamente uma contribuição simplesmente particular, eu chegar aqui para o meu irmão e toma aí uma ajuda. Mas o Senhor abençoa, sobretudo aqueles que são da família da fé, através da igreja. É nossa responsabilidade contribuir na igreja. É um dever, sobretudo, daqueles que são membros da igreja, é verdade. Uma vez que eu me torno membro da igreja, você vai fazer a sua profissão de fé, vai jurar publicamente, e você vai jurar dizendo, eu me comprometo em assistir, o contribuir com a igreja para as suas necessidades. Contribuir, meus irmãos, isso se fala aqui em contribuição financeira, de fato. Contribuir. Alguns vão falar dizimar, outros vão falar ofertar. Eu não vou discutir isso aqui, mas o fato é que envolve contribuição minha e sua.
E, meus irmãos, através da igreja, muitos outros são abençoados. Muitas causas são de fato promovidas e justas. Missionários, muitos que precisam de recursos no meio lá do outro lado do mundo, ele precisa de pessoas que possam contribuir também. Pessoas que se dedicam à obra exclusivamente. A minha contribuição serve, por exemplo, temos exemplo aqui próximo da igreja que nós estamos vinculados, a Igreja Presbiteriana Central do Pará. Uma igreja onde eles conseguem recursos, contribuição dos irmãos. E eles abençoam tantos outros. Temos um exemplo próximo aqui. Muitos pastores são abençoados por esta igreja. Pela contribuição dos irmãos que contribuem na igreja local. E então, através das mãos da igreja, que são, sobretudo, os diáconos, aqueles que estão precisando e são beneficiados. Este é o meio. Eu contribuo e aqueles que recolhem os valores, eles vão saber quem está precisando, porque eles conhecem a igreja, ele vai socorrer aqueles que precisam. E entendo todos socorridos, eu posso também contribuir com outras causas fora. A contribuição, de fato, ela é importante. E a palavra do nosso Senhor exige que façamos isso não com cara emburrada, chateado. Rapaz, eu vou dar meu dinheiro aqui. Não. Em passagens como 2 aos Coríntios, capítulos 8 e capítulo 9, é que o dar deve ser voluntário e alegre. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8, vai dizer, mas também generoso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Dever nosso, esse tipo de contribuição, expressão de generosidade, honra a Deus, temor a Deus também. Aqueles que estão também no poder, aqueles que são os magistrados, eles são homens que se envolvem com problemas, outros também, e eles se envolvem na quebra deste mandamento. É responsabilidade do governo, muitas coisas, mas uma coisa que eles não devem fazer é impor sobre os homens juros abusivos. E o que acontece aqui, rapaz, o que é que tem de coisa que é um juros abusivo, terrivelmente pesado. E eles fazem isso com uma malícia terrível, com o fim de prosperar, de enricar, de tomar do cidadão. O homem mais simples, ele vai comprar algo, é um imposto pesado. Você pensa assim, meu amigo, tem que ter muito dinheiro aqui para viver no Brasil, viu? Tem que ser rico para poder se sustentar aqui, não tem condição não. Mas por que isso acontece? Porque homens, ao invés de fazer aquilo que eles foram chamados para fazer, promover o bem na sociedade, agir com justiça na sociedade, eles fazem justamente o contrário. Além de tomar isso, roubar de muitos de nós, todos nós somos roubados, eles também pecam e transgridem a lei do Senhor neste mandamento quando eles monopolizam algo que não lhe pertence. Eles tomam conta de coisas que não são deles. Porque o Estado hoje é como um polvo, né? O polvo ele tem vários tentáculos aqui. Então o Estado faz assim, eu vou botar meu tentáculo aqui, eu boto meu tentáculo aqui, boto ali, boto aqui, eu tomo tudo. Que meu propósito é monopolizar, é dominar. Meu propósito é tomar, meu propósito é roubar de fato. Parece que o Estado foi chamado para fazer aquilo que é próprio de Satanás, que não é somente mentiroso, mas roubador, assassino. Não deveria ser assim. Eles roubam, eles transgridem também a lei de Deus. Mas, meus irmãos, nós também muitas vezes pecamos contra o Senhor quando nós falhamos nos nossos deveres com as autoridades.
Aí entra a nossa responsabilidade. Pagar o que devemos quando envolve, por exemplo, quando tentamos de todo modo, por exemplo, quando nós tentamos de todo modo não pagar o imposto de renda. Eu recebo um valor, me é cobrado imposto de renda, rapaz, eu vou fazer de tudo, eu vou me virar, eu vou correr para lá, eu vou omitir isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não quero declarar meu imposto de renda, porque eles vão tomar isso de mim. Eu vou tomar um valor de mim que eu não quero que eles tomem, mas assim como o Estado tem responsabilidades comigo, e eles não devem tomar de mim o que não é devido, mas ainda assim eu tenho responsabilidades com o Estado. Eu devo, de fato, me submeter. Não quando eles tentam me conduzir a fazer aquilo que é iníquo. Importa obedecer a Deus e não a homens. Mas, meus irmãos, quando nós tentamos burlar os sistemas para não pagarmos o que é exigido, isso também é transgressão da lei do Senhor. Por mais que pensamos, isso é inapropriado. Isso não deve acontecer. Mas é nossa responsabilidade fazer. E não importa se eles estão sendo injustos, nos é exigido dar a César o que é de César, diz a palavra. O que devemos fazer? Dai a César o que é de César. Obviamente que isso não nos impede de tentarmos lutar para que as coisas caminhem de modo justo e reivindicar justiça, honestidade nestes lugares. Mas devemos também assumir os nossos deveres. Meus irmãos, esse mandamento ele é algo que, de fato, ele vai envolver e vai nos ensinar que, de fato, nós possuímos coisas aqui. O mandamento não furtarás, ele pressupõe o que nós chamamos de propriedade privada. Porque ele diz assim, não furtarás, então eu vou tomar algo de alguém, então isso significa que essa pessoa é dono daquilo. Ela tem algo que lhe pertence. Mas há muitos que dizem aí, né, tentam falar assim, não, nada de ninguém. Tudo é de todo mundo. O que é teu é meu, o que é meu é teu. Vamos contribuir, vamos distribuir, vamos compartilhar rendas e vamos viver, porque tudo é nosso. Mas como escreveu um estudioso, ninguém tem o direito de invadir a propriedade de outra pessoa, usar ou remover as posses de outra pessoa sem permissão, ou de qualquer outra forma negar os direitos dos outros à vida, à liberdade ou à propriedade. Deus nos deu mais do que merecemos, mesmo se isso não passa do pão nosso de cada dia. Sua graça comum nos empresta o próprio fôlego que usamos para amaldiçoá-lo, para reclamar de suas provisões e para gozar o fruto de nosso trabalho, crentes ou incrédulos. Consequentemente, violar o direito do nosso próximo à privacidade e à propriedade é roubar não apenas dele, mas de Deus, de quem são essas dádivas. Então, sim, propriedade privada. Nós possuímos coisas neste mundo que nos foram dadas por Deus. Ainda que muitos tentem negar. O socialismo tenta fazer isso. O comunismo ele tenta fazer isso. E eles tentam até encontrar razões bíblicas para isso. Eles vão dizer assim, alguns dentro da igreja. Não, existe comunismo na Bíblia sim. Jesus era comunista. A igreja lá em Atos era socialista. Está lá em Atos capítulo 2, eles vão dizer, está lá em Atos capítulo 2, 44, está lá em Atos capítulo 4, verso 32 a 27, capítulo 4. Eles vão dizer, a igreja primitiva não praticava o comunismo? Praticava o comunismo, eles vão dizer. Mas pergunta o comentarista do Catecismo Maior. Segundo o registro de Atos, a igreja primitiva não praticava o comunismo? Ele vai responder. É verdade que existia um tipo de comunismo na igreja de Jerusalém, mas era totalmente diferente do comunismo de hoje. Deve-se observar que, primeiro, era voluntário e não compulsório, como mostram as palavras de Pedro a Ananias em Atos capítulo 5, verso 4. Eles decidiram
contribuir com a venda dos seus negócios livremente. Não existiu coerção do Estado. O Estado dizendo assim, bora, você tem que pegar o seu e dar para o outro. Livremente, de livre e espontânea vontade. Então, é diferente do comunismo, que quer obrigar todos a dar o que possuem ao outro. Mesmo esses que exigem sendo hipócritas, porque eles não dão aquilo que possuem. Eles são aquilo que o Rodrigo Constantino vai chamar de esquerda caviar, né? Ele é aquele cara que vai propor o tipo de distribua, dê o seu dinheiro, faça essas coisas, mas ele está lá, na cobertura do seu mais alto prédio, tomando a melhor bebida, comendo a melhor carne. É aquele jovem que diz, bota a camisa, Lula, presidente 2021, aí você encontra o cidadão ali, ele está lá na McDonald's, comendo um hambúrguer, com o iPhone na mão. É o socialista da iPhone, como algumas pessoas chamam por aí. É aquele tipo de cara que não está nem um pouco interessado com isso, mas eles vão tentar impor. Ele vai dizer assim, você deve distribuir. O socialismo exige isso, mas o que acontecia em Atos, não, é diferente do que eles imaginam. Segundo, era parcial e não total, como demonstra o fato de que a casa de Maria, mãe de João Marcos, não fora vendida. E terceiro, logo surgiu uma murmuração acusatória de que as rações de comida não estavam sendo distribuídas de modo justo. E assim, opa, peraí, está sendo distribuída de modo justo isso aqui não. Mas estava sendo distribuído sim. Em quarto lugar, isso foi apenas temporário, sendo descontinuado mais tarde, provavelmente no tempo da grande perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, quando os crentes se espalharam a partir de Jerusalém. Quinto, não há a menor indicação de que tenha sido implantado algum comunismo, assim em nenhuma das igrejas estabelecidas pelos apóstolos, além da igreja de Jerusalém. É claro, portanto, que o comunismo temporário da igreja de Jerusalém não era uma questão de princípio, mas de contingência em face das condições peculiares àquele tempo e lugar. É extremamente insensato, antibíblico e anti-histórico apresentar o estado temporário das ocorrências da Igreja de Jerusalém como análogo ao comunismo moderno, ou como um padrão a ser imitado pelos crentes em Cristo de todos os lugares. Meus irmãos, a riqueza e a ambição, coisas que envolvem dinheiro, é algo que toma conta do coração de fato de muitos. Quando envolve dinheiro, é de fato algo complicado. Mas nós somos proibidos de ter uma atitude errada com a riqueza. Lucas capítulo 12, verso 15 diz, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5 diz, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O Salmo de número 62, verso 10 diz, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Tenham cuidado com as riquezas, ele está alertando. Não permita que isso tome conta do seu coração. Não é pecado ser rico, assim como não é pecado ser pobre. Mas nós não podemos ter o nosso coração nas riquezas. Isso nos leva a muitos problemas. A ambição, meus irmãos, ela é proibida. A moderação de nossas vontades e afetos, elas são requeridas. Nós devemos moderar os nossos desejos, as nossas afeições, a nossa busca, que muitas vezes é insensata por essas coisas. Porque isso é terrível. Isso não agrada a Deus. Cobiçar, invejar. Nós sabemos do registro histórico. No Salmo de número 73, nós encontramos lá o salmista invejando
a vida daqueles que prosperavam. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, diz o Salmo de número 73, verso 3º. Ele chegou a quase resvalar os pés por isso. Ele chegou quase a cair, quase a se perder. Mas o que aconteceu? Quando ele entrou no templo, ele viu qual era o fim destes homens. E então ele se alegrou no seu Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, diz o Salmo de número 37, verso de número 7. Meus irmãos, o nosso Senhor ele nos convida a confiarmos nele, a confiarmos na sua providência e não precisamos nos desesperar numa inveja e numa cobiça pecaminosa por estas coisas. A providência divina deve nos fazer confiar em Deus e jamais nos levar a roubar, como muitas pessoas são levadas a roubar. De fato, pegando alguma coisa ou dessas outras formas que nós acabamos de descrever. Lembre-se, a providência do nosso Deus, ela é santa, ela é sábia e ela é poderosa. É este Deus quem, através da sua providência, conduz a minha e a tua vida. Nós não temos uma razão sequer para fazer aquilo que é contrário à lei do nosso Deus neste mandamento. Mas nós somos culpados, sim. Nós roubamos de alguma forma ou de outra. Se você ler as perguntas do catecismo sobre o que é proibido e o que é exigido de ti, você chegará à conclusão imediata. Eu sou um ladrão. Mas, meus irmãos, o nosso Deus, ele foi alguém que trabalhou para salvar esse tipo de gente. Isso é o que diz Isaías, capítulo 53, a partir do verso 10. Isaías, capítulo 53, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele padeceu. Este é o seu trabalho. Ele padeceu por nós na sua humilhação aqui, sendo humilhado e sendo obediente na sua humilhação até morte e morte de cruz. E ao morrer naquela cruz, ele ofereceu para nós o seu penoso trabalho para a salvação dos homens. O justo morrendo pelos injustos, o puro morrendo pelos impuros, aquele que nunca roubou por todos aqueles que roubam ou roubaram. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu também por ladrões como eu e você. Assim como morreu pelo ladrão que estava com ele preso naquela cruz. Ele entre dois ladrões, e um deles crê em Cristo, e o que é que ele diz para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Crente, o Senhor Jesus Cristo morreu por ti. Ele é o teu Salvador. Mesmo sendo você alguém que não anda em justiça como deveria andar. Mas ele morreu por ti. E ele te deu esta lei para você observar. Ele te deu os recursos necessários que você precisa para devidamente caminhar segundo a lei do Senhor. A lei do Senhor é boa para ti.
e te beneficiará. E você que não conhece a Cristo, hoje é um momento oportuno para crer naquele que graciosamente trabalhou por nós, para a minha e para a sua salvação. É somente em Cristo que você encontrará salvação. Não há nenhum outro nome e não há nenhum outro homem que nós podemos ser salvos senão em Cristo. Creia em Cristo e serás salvo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso bendito Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua graça em nos abençoar com a tua palavra, Senhor. Em nos abençoar com o culto a ti. Como é bom poder adorar o Senhor. E, Senhor, nós ouvimos a exposição da tua palavra e reconhecemos, Pai, nós somos ladrões. Nós roubamos aquilo que não nos pertence. Nós roubamos de ti. Nós roubamos a tua glória, nós roubamos aquilo que é devido ao Senhor. Nós roubamos do próximo. E também muitas vezes não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer. Perdoa-nos, Senhor, por estas coisas. E habilita-nos, Pai, a vivermos do modo que o Senhor requer na tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé para que cantemos